Olá, guaibeiros, saudação especial a todos. Está começando mais uma edição do Posse de Bola, episódio de número 61, aqui na Rádio Guaíba. Hoje comigo, Bruno Oliveira. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Paulo. Um prazer estar participando de novo contigo, né? Eu sou um estranho no ninho aqui no Posse de Bola, mas... Tu acha? Não, eu tenho certeza, né? Mas é sempre um prazer participar, viu? Sabe que eu não mando em nada, né? Não sou eu que decido nada. Manda sim. Bom, o Posse de Bola, a gente já vai apresentar a nossa convidada especial para a gente contar um pouquinho da história da nossa convidada, e o objetivo do Posse de Bola é esse, né? Contar as histórias dos nossos convidados, como diz um amigo nosso que agora está trabalhando no clube da nossa convidada, que só conta história quem tem história para contar, né? É verdade. E essa frase, ele saiu, mas a frase ficou com a gente aqui. Eu falei para ele que a frase ia ficar. E a frase é muito boa para a gente direcionar para nossa convidada. A produção é do Carlos Eduardo Torres, a mesa de áudio do Jefferson Gomes, a coordenação de central técnica do Guilherme Silveira, a central de gravações do Rafael Baldez, coordenação de esportes do Rafael Pfeiffer, a gerência de jornalismo e esporte do Rafael Sequim e a direção geral de Claudinei Girotti. O Posse de Bola tem um oferecimento de Banrisul, Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. Banrisul conosco aqui no Posse de Bola e agora com o Banriway. A nossa convidada, Renata Armiliato, gerente de futebol feminino do Inter. Tudo bem, Renata? Prazer, obrigado por vir até aqui os estúdios da Rádio Guaíba. Tudo bem? Tudo bem, Bruno, Paulo, a todos os ouvintes da Rádio Guaíba, né? Muito obrigado pelo convite, espero que seja a primeira de muitas aqui. Adorei o prédio, adorei a estrutura, muito legal. Agradeço o convite e é sempre bom a gente estar falando do Internacional, falando de futebol feminino, né? Então, agradeço muito o convite. É difícil o Hudson, um defeito da famoso, né? E acho que a melhor maneira pra gente começar esse nosso papo, Renata, vamos começar falando do teu início de carreira no futebol, né? Como um todo, porque tu foi atleta, hoje tu tá num cargo diferente, mas enfim, vamos começar do começo, com o perdão da redundância, mas falando do início da tua carreira no futebol. Vamos lá, a gente tem bastante tempo pra isso? Temos. Temos. Qualquer coisa a gente vai negociando mais também. Isso aí é o de menos. Ou a gente marca outro Posse de Bola, depois a gente faz a parte 2. Isso aí certeza. A gente dá um jeito, é tranquilo. Bom, vamos lá. Eu acho que o início da carreira, a minha, foi como a maioria das meninas jovens, atletas, né? Aquela paixão pelo futebol. Eu sou de uma geração, não querendo entregar a minha idade, assim, logo de cara no programa, mas aquela geração que ainda era muito difícil a gente ver meninas jogando futebol na escola, né? Eu venho de uma família de muitos primos, então a nossa diversão era jogar bola. Tinha muitas meninas, primas, primos, e uma geração que estava sempre ainda com a bola embaixo do braço, não tinha celular, não tinha videogame, né? Então a gente era diversão, tempos, né? Era a bola, né? Então eu comecei na escola, como toda criança, né? Tirava a cabeça das bonecas e ficava chutando as cabeças e fazendo de bola, jogava futebol com os colegas no recreio, meninos, né? Até que começou a aparecer um pouquinho mais a estruturar o futebol, né? E aí apareceu uma escolinha em Caxias, sou de Caxias do Sul, né? Sou nascida, criada, vivi a minha vida, boa parte da minha vida ali. E na época era o Vasco da Gama, estava começando, ainda na época quando tinha o Vasco, tinha o time de futsal masculino, com enxutão, tinha o enxuta, né? A enxuta também era muito forte. E aí abriu uma escolinha que começou com misto e começou a ter bastante demanda de meninas, eu tinha uns 12 anos. E aí eu enchi o saco da minha mãe, assim, mas olha, foi um mês incomodando ela para ela me ir lá e assinar os termos para deixar eu participar, tudo. E eu comecei no futsal, né? E aí a coisa foi crescendo, né? A paixão foi aumentando, eu queria só saber de futebol. Aí começou a ficar um pouquinho mais sério conforme entra na adolescência, né? Daí começou a ter os campeonatos, o futebol feminino começou a aparecer um pouquinho mais. E foi. Aí até que chegou um momento que chega a época da adolescência, sai da escola, começa uma faculdade, as competições começam a ser um pouco mais profissionais, começa estadual. Eu conheço o futebol de campo através do Juventude, né? O Juventude foi para o meu primeiro clube, eu fiz uma seletiva, um peneirão que teve, passei, comecei a jogar no Juventude, onde eu acabei sendo campeã gaúcha, né, 3 anos consecutivos. Na época, o Juventude teve uma época em 2000 ali, que ele tinha uma geração muito boa. Inter e Grêmio ainda estava começando, tinha começado o departamento, depois parece que fechou, então o Juventude estava ali e foi ali que eu encontrei. Aí depois, claro, daí as coisas começam a crescer um pouco mais.
Eu hoje sou formada em arquitetura e urbanismo, né, de graduação. Já exerci, ainda às vezes pego uma caneta ali, faço uns rabiscos, né. Só que daí depois junto com a formação, né, e mais o futebol, a gente sabe, volto a dizer, eram outras épocas, né, o futebol ele não era tão profissional como nós temos hoje, Sim. né, a gente tinha que ter uma profissão, porque viver só do futebol era praticamente impossível, e aí eu só consegui me profissionalizar mesmo quando eu saí do país. Uhum. Eu tive uma passagem na Espanha, em Portugal, com o futsal. Fui para fazer intercâmbio em Portugal e acabei, enfim, ali a vida me levou para alguns clubes onde eu acabei jogando futsal lá e consegui ter um trabalho mais profissional lá. Sim. Que ano isso, mais ou menos? Isso foi em 2007, 2008, uhum. Então, eu comecei, a princípio, como intercâmbio da faculdade para Portugal e lá eu descobri um clube que comecei a treinar, daí eles me registraram, no fim não consegui registro porque tinha passado o período de transferência. E até que eu joguei algumas competições ali deles mesmo, mas nada oficial. E aí depois eu fui para Espanha. Joguei 2 temporadas na Espanha ali, com aí a liga espanhola, né? O futsal é muito forte na Espanha, né? Agora deu uma baixadinha, né? Agora a gente tem o campeonato, o italiano é um pouquinho mais forte, né? Mas na época o espanhol era competições, assim, era como se fosse o nosso campeonato brasileiro esse ano. Era o ano inteiro, eram 10 meses de atividade, né? E o nível era muito profissional. Nós tínhamos todas as atletas da seleção brasileira de futsal, de todos os países jogavam na liga, né? Então foi um aprendizado muito grande. Aí depois eu acabei voltando para acabar de me formar, me formei e continuei ainda com aquele futebol meio no amador, um pouco profissional, jogar final de semana, joga num time ali e tudo. Até que desisti, cheguei lá meus 30 e lá vai pedrada, assim, aí o corpo começa a reclamar um pouquinho, né? Eu era goleira, então a gente sabe que goleira é uma vida sofrida, né? Aí começa lesão no joelho, lesão no ombro, sempre machucada e tudo. Daí eu disse, acho que tá na hora de dar uma segurada, mudar né? o rumo. Eu acho que não vai dar mais, eu tô perdendo mais tempo com fisioterapia, médico, do que... Deixou de ser prazeroso, Sim. né? Começou a ser uma coisa muito cansada, muito pesada. E aí eu desisti, larguei, eu disse, não, chega, acabou, vou focar na minha profissão, já estava formada, disse, agora está começando a engrenar, vou ficar por aqui quietinha de boa. Até que, em 2021, quando entrou a normativa da FIFA, da CBF, da obrigatoriedade do departamento feminino dentro das competições nacionais, né, de times que estavam na primeira divisão, Sim. Eu em Caxias, o Juventude na época tinha tido acesso para a primeira divisão e teve a necessidade de abrir um departamento feminino, né? E isso é muito engraçado, foi uma história bem engraçada, porque o diretor na época, que foi escolhido para tocar o departamento feminino, ele era meu cliente. Eu estava fazendo um projeto da sala dele, uma reforma na casa dele. E aí nós estávamos conversando, e daí ele começou, mas tu jogou no Juventude? Eu disse, sim, já joguei. Daí, enfim, contei toda essa história, né? Dele, que interessante. Aí uns 2 dias depois ele veio, não, é que me convidaram para tocar o departamento feminino. Na época não tinha nada, não tava começando do zero, né? E eu queria saber se tinha interesse. Aí eu fiquei naquela, assim, sabe? Agora que eu larguei tudo, que eu desapeguei do futebol, voltar de novo, né? Mas daí eu digo, assim, a gente foge do futebol, mas o futebol não foge de nós, ele vai lá e dá um jeito de pegar a gente, né? Aí eu topei o desafio, voltei então pro futebol, mas aí fora das 4 linhas, né? Na parte mais de gestão, administração e todo o que o futebol tem, que a gente sabe que só quem começa a trabalhar fora das 4 linhas vê a grandiosidade que é o futebol, como ele é complexo, né? Que confesso que jogar era bem mais fácil, mais fácil jogar. E aí foram 4 anos no Juventude, fazendo todo o processo, desde o início de criação do departamento, Pois início... essa é uma dúvida que eu tenho, Renata. Como é que é pegar do zero um departamento? Por onde que se começa um departamento?
Olha, foi muito cansativo, né? Começando em contratar pessoas, Sim. né? Eu digo que a nossa maior dificuldade era convencer as pessoas a um projeto que não tinha histórico nenhum, né? Era tu tá abrindo uma empresa, mas as pessoas nem sabem o que tu faz. E aí isso foi o nosso maior desafio, né? Na época ali a gente fez muitas seletivas, né? Nós optamos em começar com um time sub-17, porque até por questões orçamentárias, né? A gente não tinha um valor disponível muito grande para estar investindo dentro do futebol feminino, né? Era um projeto novo, começando do zero. E aí a gente fez muitas seletivas. A gente fez seletivas em Torres, Caxias, Porto Alegre mesmo, no Sindicato dos Atletas. A gente foi buscar atletas ali que tem um projeto que também tem futebol feminino em Bom Princípio. Então foram mais de 8 seletivas que nós fizemos. Convidamos essas meninas, né? A gente não tinha muito ao que oferecer, porque nós não tinha nada. Sim. E aí nós começamos com o Sub-17, no primeiro ano a gente participou antes a gente tinha participado no estadual com o Sub-17, mas numa categoria profissional, né, que foi um horror, né, porque aí chega até a ser injusto, né, mas a gente teve que fazer isso às pressas, né, não tinha como. Mas aí no ano seguinte a gente entrou dentro da nossa categoria, a gente começou a ajeitar as coisas, aí no estadual a gente conseguiu ser o vice-campeão do interior, que daí deu a vaga para participação do Brasileiro A3, e aí foi começando todo o processo, né? Então, assim, foi muita dificuldade no início, porque todo início ele é um pouco mais tumultuado. A gente tinha muita dificuldade também de convencer as atletas a virem pro clube, porque não tinha histórico, a gente sabe que elas se conversam, elas falam o que tem, o que não tem. A gente tinha muita dificuldade de estrutura também, né? É aquela questão do início, né? Mas foi um projeto que ele foi muito bem estruturado, assim, sempre com muito cuidado nos orçamentos, em dar passos curtos e dentro da realidade do clube. E ele foi o que está aí, né? Então a gente conseguiu, na época ali, em 4 anos, a gente conseguiu colocar o Juventude na elite do futebol feminino. A gente conseguiu a permanência o ano passado no campeonato, né? Foi uma sequência de acessos, né? Desde da participação da 3 até a 2 e a 1 seguido, né? Então eu acho que foi um projeto que ele foi saudável e ele se autossustentou, né? E tá desse jeito. Até que o Internacional apareceu na minha vida, né? E esse ano eu tive algumas conversas ali com a direção que me mostraram todo o projeto, mostraram toda os problemas, foram muito francos, né? Com a situação que estava o departamento, com as coisas boas, as coisas ruins. E era um desafio muito grande, né? A gente sabe que eu venho de um clube em que ele é um clube grande, mas ele é modesto, né? Um clube do interior, o maior clube do interior. Mas a gente sabe que o Inter é o Inter, né? É um clube campeão mundial, é um clube de campeão brasileiro, né? Onde tem um departamento que está muito bem consolidado, com orçamentos bem interessantes. Só que é um momento em que a gente já está no caminho, né? Eu sempre digo, é sempre mais fácil começar do zero do que tu pegar o trem andando, né? Então, assim, veio essa proposta, foi umas 3 semanas de negociação, de muita conversa com a direção, com a Elis, com a Rosângela, com o Fabinho também, com o presidente. Então, assim, até que eu disse, vamos lá, né? Vamos lá, vamos seguir, vamos crescer. Eu acho que é isso que a gente almeja sempre na nossa profissão, qualquer uma delas, a gente sempre buscar voos maiores, né? É desafio sair da nossa zona de conforto. Eu estava na minha zona de conforto, em Caxias, na minha casa, com um trabalho legal, com um projeto funcionando. E aí eu vi uma oportunidade de crescimento pessoal, mas também de um crescimento de um projeto que eu acredito que ele seja muito, muito forte, né? Que eu poderia contribuir muito, assim como o Internacional também vai conseguir me contribuir muito no meu crescimento pessoal. Com certeza. E aqui estou, em Porto Alegre, falando com vocês, trajadinha de Internacional e brigando pelo nosso departamento. Isso aí. Pois aí a outra dúvida que me surge a partir da tua fala, Renata, que é o seguinte: a direção te liga, tu disse que eles foram muito francos contigo, né? O cenário que tu encontrou quando chegou no Inter, qual foi no departamento do futebol feminino? Olha, eu ainda estou vendo, né? Sim, tateando ainda. Isso, ainda tem muita coisa, né? Faz
A gente vai fechar 2 semanas praticamente hoje, né? Então, assim, eu tenho muita coisa para ver ainda, né? Porque nós estamos falando de internacional, um departamento muito grande, com quase 200 meninas, né? Entre base e profissional, né? Então, assim, muita coisa que eu vi foram positivas, algumas coisas, não vou dizer que tudo são flores, né? Claro, a gente sabe. Eu sempre digo, ninguém contrata pessoas quando a coisa não tá boa, né? Quando a coisa tá boa, né? É sempre o contrário. Então, assim, eu vejo que tem muito potencial ainda, a gente tem muito a melhorar, muito a agregar, mas tem muita coisa boa, né? Nós temos atletas ali, temos um grupo muito bom, um grupo de muita qualidade, a gente tem uma estrutura fantástica, que é a estrutura do SESC, onde a gente pode tirar muito proveito. Então, assim, tem clubes que não têm a estrutura que nós temos, e aí eu estou falando de clubes de primeira divisão também, né? Que não tem essa estrutura. Então, eu posso dizer que a gente tem o Inter está num patamar que ele é privilegiado por estar nesse patamar com a estrutura que tem, né? E é isso que a gente vai sempre trabalhar, né? Eu estou trabalhando muito forte ali junto com a direção, junto com todos os profissionais, para a gente pontuar o que tá legal, o que não tá legal, para agregar, né? Eu digo, eu vim para agregar, eu vim para somar, né? Vim para corrigir coisas, para melhorar coisas, sempre em prol do que a gente acredita que é voltar a ter um Inter campeão gaúcho, a voltar a estar na cabeça das competições nacionais, né? Agora com uma Copa do Brasil que retornou ano passado, então fazer boas participações e um time competitivo, né? Um time que honra sua camisa, que veste ela e que dá resultado dentro de campo. Estamos conversando com Renata Miliato, gerente de futebol feminino do Inter, aqui no Posse de Bola da Rádio Guaíba. O Posse de Bola que tem um oferecimento de Banrisul. Banriway do Banrisul é a conta gratuita que incentiva a educação para crianças e adolescentes com controle dos pais pelo app. Acesse Banrisul e confira o Banrisul conosco aqui no Posse de Bola. Estava ouvindo aqui, fui anotando algumas coisas, Renata, e hoje assim, a gente fala do futebol feminino no Brasil, que vai ser uma sede de Copa do Mundo no ano que vem, o Internacional, inclusive, no estádio Beira-Rio, é uma das sedes, né, confirmado. O Juventude está com o CT, inclusive, para receber. Isso. O CT do Juventude, o pessoal fala que é incrível lá em Caxias do Sul. Em que estágio está o futebol feminino do Brasil hoje? Assim, você esteve na Europa, né? Viu bem, acho que a Espanha é um dos grandes centros nesse momento, tem a Inglaterra, os Estados Unidos, né, no seu histórico, mas em que estágio está no Brasil hoje, assim, do que tu acompanhas, do que tu conhece do futebol feminino, de um modo geral, claro, né, pra gente, eu queria entender um pouquinho nesse estágio, mais ou menos, como é que tá, até pra nossa audiência que está nos acompanhando. Olha, eu acredito, isso é uma visão Renata Armiliato, uma visão pessoal, que o nosso futebol feminino ele cresceu muito, e cresceu muito rápido. A gente ali, a partir de 2017, ele teve um boom muito grande. E alguns clubes conseguiram acompanhar esse crescimento, mas muitos clubes e muitas atletas não acompanharam. A gente teve um limbo muito grande de 2017 para trás, de uma geração ali de 1990, que não teve competição nenhuma dentro do brasileiro. Então, não tinha calendário, a gente não tinha nada, então tinha alguns estaduais, né? A gente tinha a nossa visão de campeonato brasileiro era São Paulo. São Paulo está 20 anos na nossa frente, né? E não só na nossa frente Rio Grande do Sul, na nossa frente Brasil, né? Então assim, a gente tem esse limbo onde nós não tivemos aquele celeiro de atletas. Aquela menina que começou desde o sub-12, que começou ali a ter um embasamento teórico, técnico, desde pequenininha. A gente tem aquela atleta de 30 anos mais, que é a minha geração, que não teve nada e teve que lutar do que tinha pela paixão do futebol, e nós temos atletas agora aparecendo. Só que essas atletas... Nesse recorte a gente pega, né? Teve nos mundiais, por exemplo, o Brasil chegou a fazer a final em um deles, mais recente agora dos anos 2000, outro bateu na trave, mais recente. Isso aí. E aí tu pode ver a idade das nossas atletas que chegaram nessas finaleiras. São atletas mais velhas, né? São atletas mais calejadas, né? Que já passaram por uma geração.
Então, essa nossa geração agora, ela já é uma geração mais nova, mas é uma mescla. A gente tem uma mescla da experiência com a jovialidade. Então, eu acredito que a gente está num crescimento legal, a gente está acompanhando. Só que, claro, nós temos, como tu mesmo falou, nós temos uma Espanha, nós temos uma Inglaterra, propriamente até os Estados Unidos, que é cultural deles, né? Até eu acredito que os Estados Unidos, eu vejo eles como muito similar com o nosso Brasil masculino, né? Os Estados Unidos, ele meio que parou um pouquinho também, né? Que era só Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, mas não, agora os outros países começaram a se estruturar, o próprio Brasil também começou a se estruturar, né? A gente, sim, tem que dizer que a CBF ali, com a chegada da Aline Pellegrino, né, com essa nova gestão, começou a ter um olhar um pouco melhor em cima do futebol brasileiro, para que a gente pudesse ter um calendário mais completo, a gente tivesse categorias de base também, tendo competições nacionais muito mais estruturadas, né? Porque, que nem eu te disse, antigamente o nosso campeonato brasileiro era a Copa do Brasil. A gente tinha os campeões de estados que faziam um mata, era um negócio assim que em 5 jogos tinha um campeão brasileiro. Sim. Então agora não, a gente está com esse crescimento. O ano passado a gente já teve aquela iniciação de ter um rebaixamento menor para subir mais equipes, para o ano que vem ter 20 equipes numa primeira divisão. Nós já temos 3 divisões do Campeonato Brasileiro feminino, ou seja, isso é um avanço absurdo, né? Onde a gente nem tinha um campeonato, agora a gente já tem 3 categorias, né? A gente já tem a 1, a 2 e a 3. E tu vê que o próprio nível técnico da competição também começa a melhorar. Isso acaba refletindo em tudo, né? Então agora a gente tem essas atletas que estão começando, a gente tem muita atleta nova que já está começando a ter essa introdução no profissional e batendo de frente com atletas de 30 anos daquela geração que já estão acompanhando o futebol. Então sim, eu vejo que a gente cresceu muito, né? Talvez até rápido demais, poderia ter sido um pouco mais pedalado para dar esse tempo de atletas, né, das meninas conseguir ter esse acompanhamento dentro do crescimento do futebol feminino, mas eu acredito que a gente está indo num caminho certo, né? Eu acho que a seleção brasileira, como tu diz, enfim, ela está vindo num caminho muito bom, né? A gente tem o Arthur Elias ali, que na minha opinião é a melhor figura mesmo hoje atual para estar no comando, né? A gente tem toda essa estrutura da CBF, como eu disse, da Aline, que já está dando esse embasamento, com a Cris, que também já vem de uma ideologia do que querem para o futebol feminino, e isso acaba refletindo dentro das competições, né? A gente tem hoje um calendário um pouquinho maior também, competições cada vez melhores. Nós começamos praticamente uma pré-temporada em janeiro e encerramos lá em dezembro, ou seja, um calendário cheio dentro do departamento, e isso, olhando para o lado de gestão, é maravilhoso, porque daí tu consegue movimentar, tu consegue negociar com patrocinadores, tu consegue manter a categoria ativa, tu consegue ter todo esse fluxo, porque é complicado tu ter um investimento absurdo dentro de um departamento para jogar uma competição que dura 6 meses. E o que eu faço o resto dos 6 meses com todas essas meninas, né? Então, no momento que a gente tem um calendário, uma estruturação, uma coisa puxa a outra, né? E acaba sendo bom para todos, né? Então, eu vejo um crescimento muito legal, acredito que a gente vai crescer muito dentro do Mundial. Acredito que a gente vai conseguir chegar. Não sei se vamos ser campeões, né? Mas a gente brasileiro não desiste nunca, a gente sempre vai torcer, né? Mas eu vejo que cada vez mais a gente vai ter essas chances de ser uma referência dentro do cenário mundial, não só o internacional dentro do cenário brasileiro, mas o Brasil num cenário mundial novamente. E tu pega um ponto importante também, Renata, que é o calendário maior e as competições mais estruturadas para a base, né? Porque se a gente está falando desse período que as meninas não tiveram, enfim, categoria de base, não tiveram esse crescimento que era para ter, tu ter o calendário da base cheio também, eu imagino que seja muito importante, né? Não, com certeza. Pensando, é minutagem, óbvio, né? É minutagem. A gente compara, se tu pegar uma comparação de uma categoria, qualquer categoria masculina e feminina, e tu vê a minutagem desses atletas, é gritante a diferença de uma categoria masculina e feminina. Então, assim, para a gente conseguir fazer que uma atleta do profissional, que seja, atinja 50 jogos, né, dentro de um clube, é quase 2 anos.
É um absurdo. Então, tu pega o masculino em 50 jogos, às vezes em 6 meses tu já claro, matou. Tu faz em meia temporada. E isso faz a diferença, porque no momento que tu tem competições de categorias de base, por mais que sejam competições não tão fortes, a menina ela já tem aquela vivência, ela já começa a pegar aquela casca, ela já começa a não ficar tão nervosa para quando chegar um profissional, né? Claro. Hoje a gente tem muita dificuldade, isso é isso é no cenário nacional, né? Dessa transferência da categoria sub-20 para o profissional. Já é difícil isso muitas vezes no masculino. No feminino é mais difícil ainda, por justamente essa falta de competições que a gente tem na categoria de base. E as competições, quando tem níveis estaduais, às vezes são muito fracas, ou são muito curtas, não tem tantos jogos. Então a gente tem muito... Eu sempre digo, no momento que a gente tiver estruturado competições de base com o profissional, vai ter menina, a categoria sub-20 no feminino não vai mais precisar existir, porque a menina vai chegar na sub-17, ela já consegue se profissionalizar, ela já consegue se entrar dentro do cenário. A CBF já fez essa sub-20 para já dar esse tempo maior, para conseguir dar mais oportunidade, porque tinha muita menina que não conseguia sair da 17 direto para o profissional e acabava ficando naquele limbo. Então, agora eu acho que é muito importante, mas com o passar do tempo, com esse crescimento, eu acredito que a tendência é a gente eliminando essa categoria, porque ela já vai ter esse pulo, né? Estamos recebendo Renata Armiliato, gerente de futebol feminino do Inter, aqui na Rádio Guaíba conosco no Posse de Bola. O Posse de Bola com oferecimento de Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. Banrisul conosco aqui no Posse de Bola. Você também acompanha conosco a qualquer momento lá no Spotify, Guaíba Esporte, para conferir. Esse é o episódio 61 do Posse de Bola. Bom, a gente ouviu um pouquinho na tua história de como chegaste até o Inter, falamos um pouquinho desse panorama do futebol feminino. O teu objetivo no trabalho no Internacional, diretamente assim para o torcedor que está acompanhando, né, o torcedor colorado, qual é o grande desafio e objetivo da Renata aqui no Inter? Olha, eu acho que o torcedor ele pode esperar de mim a dedicação, né? Isso eu já falei várias vezes para muitas pessoas, né? Eu tô saindo da minha zona de conforto e eu vim para fazer a diferença, né? Eu vim para organizar um departamento, para melhorar o departamento, né? A gente sabe que teve algumas saídas no decorrer do tempo ali, né? Teve mudanças. Então, assim, com a vinda do Fabinho pro Internacional, isso foi um pedido, enfim, do geral, da direção e presidente, para que tivesse essa proximidade maior entre o futebol profissional masculino com o profissional feminino, né? Afinal, somos um único clube, defendemos um único escudo, né? Então, essa é a minha função aqui, é fazer essa aproximação entre os departamentos para que a gente consiga melhorar, que a gente consiga trocar experiências e a gente possa aproveitar esse momento, né? Inclusive, um momento de véspera de Copa do Mundo feminina, né? Tanto a masculina, mas a feminina que vem, como tu mesmo disse, Internacional sendo sede, nós vamos ter o futebol feminino dentro da nossa casa. Então, esse é o meu objetivo. O objetivo é a gente alinhar departamentos, a gente voltar a ter esse ímpeto colorado, né? A voltar a ter as vitórias, a ser campeão gaúcho, a ter as principais competições, a gente está sempre no topo da tabela. Então, esse é o meu cenário, esse é o objetivo que eu estou aqui, é para a gente tentar melhorar o que tá bom até agora e corrigir o que não tá legal. E como é que tem sido essa conexão dos departamentos até agora, Renata? Tá sendo bastante intenso, né? Tá sendo bem legal porque enfim, né? É muitos departamentos, é uma demanda muito grande, mas tô conhecendo todos eles, conhecendo os processos do clube, cada clube tem o seu modus operandi, né? Então, assim, tá sendo todo mundo me deixando muito confortável, muito abrindo as portas realmente para o que precisar, o que é necessário. Então, eu percebo essa mudança, assim, do clube de querer mesmo fazer com que a coisa aconteça, né? A gente ter essas melhorias para o futebol feminino,
para que tenha essa proximidade também do torcedor, né? Porque muitas vezes o torcedor sabe que tem o feminino, mas não sabe onde que é, não sabe os jogos, tudo, né? Então é justamente isso que a gente está querendo mudar. A gente está querendo trazer esse torcedor pro futebol feminino para que o ano que vem ele vá no nosso estádio, assista o futebol feminino, né? Então, poxa, vai ter o futebol feminino aqui, Copa do Mundo na nossa casa, mas e as gurias? Onde é que estão as gurias coloradas, né? Eu nem tô sabendo. Então é justamente isso, é a gente já começar com esse trabalho de entendimento do torcedor, de ter esse papo reto e aberto com ele, de mostrar o que a gente está fazendo, de eles entenderem todas as competições que a gente está, como é que está o cenário do futebol feminino também, né? Então, assim, a gente sabe, tem críticas, tem o cara que não gosta, tem o cara que gosta, tem o que critica, tem o que apoia. Então, assim, a nossa ideia é justamente mudar a cabeça dessas pessoas e entender que o futebol feminino ele tá aí, ele não vai mudar, ele veio para ficar e é isso. E é o clube, né? Acima de tudo é o clube, Acima a camiseta é a mesma, o clube é o mesmo, o nome é o mesmo. Defendemos as mesmas cores, o mesmo escudo e é o Inter. E é isso que a gente está tentando colocar e trabalhar em cima dessa ideia. O Inter consegue, dentro desse calendário que tem, ter contratos longos com as suas atletas, por exemplo, conseguir mantê-las. Claro que tem casos e casos, né? Recentemente o Inter fez uma das grandes vendas, se não a maior, não sei se ainda é, confesso que eu não me recordo agora, venda do futebol brasileiro, que foi a saída para o futebol mexicano da Priscila, que depois foi para a seleção também. Eu acho que esse é um grande case assim, do sucesso, ou o quão pode o futebol feminino do Internacional. Poxa, a Priscila fazia gol, foi destaque do Inter numa Libertadores da América, depois o Inter fez a negociação, até o Welles esteve aqui conosco, já no poste de bola ele contou os bastidores daquele momento, da decisão, mas que talvez um grande nome assim, expoente das categorias de base do Inter. Mas o Inter consegue ter, ou se proteger em termos contratuais, com esse calendário maior do futebol brasileiro, com as suas atletas tendo também os contratos mais longos, como a gente vê, por exemplo, no masculino. Com certeza, com certeza. O Inter, ele já tem um histórico muito grande de revelações de atletas, né? Nós temos uma categoria de base multicampeã. Então, assim, a gente trabalha muito a questão de base, né? Eu tô começando, inclusive antes de vir para cá, estava com uma reunião com o pessoal da categoria de base, porque nós já temos esse histórico de revelações, de contratos. A gente tem contrato de formação, a gente consegue fazer contratos mais longos, que nem tu disse, cada caso é um caso, mas a base ela é tratada com muito cuidado dentro do Inter, porque nós já temos esse histórico e vamos continuar tendo. Então esse é o objetivo. Todo o time de futebol, ele precisa ter sua base para se sustentar ali na frente, né? E no futebol feminino do Inter não vai ser diferente, né? A gente sabe que é ali na base que está o nosso dinheiro. É ali claro. que a gente vai conseguir girar, que a gente vai conseguir ganhar algum dinheiro, que a gente vai conseguir ter uma contrapartida e revelar grandes atletas. A gente teve a Isa Haas também, que teve uma participação muito importante dentro do Internacional. Ela foi para o Cruzeiro, agora foi vendida, a Priscila, entre outras, né? Se começar a citar aqui, nós vamos citar nomes de atletas que tiveram passagens muito grandes aqui, que vieram da nossa categoria de base e hoje estão jogando dentro do Brasil, jogando fora do Brasil também, que já tiveram negociações bem rentáveis para o clube, né? Então, isso é um cuidado muito grande que a gente também está tendo e vamos continuar a ter dentro da categoria de base. Se a gente for pegar, acho que até a base do Corinthians, assim, alguns atletas do time do Corinthians, que eu acho que é o grande exemplo do futebol feminino no futebol brasileiro hoje, acho que é o Corinthians, e por toda a força que tem, por tudo que conquista também. E vem outros times grandes também, mas eu acho que o Corinthians é o grande exemplo. Mas eu lembro daquela final, a gente transmitiu aqui da Rádio Guaíba, do Corinthians com o Inter, 2023, se eu não estou enganado. 2, eu acho. 22, pode ser, 22 ou 23. Eu me lembro bem que foi o meu primeiro jogo repórter na goleira, foi esse. Eu trabalhei nesse jogo, estádio lotado. O Inter bate recorde de público e o Corinthians bate depois, né? Isso, foi em uma semana a mobilização para os dois jogos, foi um horário bom no Beira-Rio também, o torcedor abraçou aquela decisão, né?
E tem atletas que estavam naquele time do Inter que hoje estão no Corinthians, né? O Corinthians buscou muita gente. Foi buscar, depois retornaram, mas o Inter conseguiu fazer uma grande campanha naquele ano e pode voltar nesse objetivo de estar figurando entre os grandes de novo no futebol brasileiro feminino. Se eu não me engano, até... A Lara me corrige ali, mas a Letícia Monteiro, a Belém Aquino estava no Internacional e agora estão no Corinthians, né? Então, assim, aí a gente vê como a gente está no caminho certo, né? A gente de repente não revelamos essas atletas, mas elas tiveram um grande destaque dentro do Internacional e foram para clubes grandes também, tivemos negociações interessantes em vendas e tudo mais. Então, a gente pode ver que a gente está no caminho certo, não somente na base, mas também nas nossas contratações de profissionais e negociações, né? Então, é isso que faz o futebol girar, né? A gente sabe, o futebol é financeiro, né? Existe a paixão, tudo, mas a gente não pode esquecer o nosso lado financeiro, que é o que o que sustenta o futebol, né? Então, realmente, é para isso que a gente está trabalhando, para que esses momentos, como ali em 2022, a gente possa rever novamente e ter esse público, não somente numa final de Campeonato Brasileiro, mas em jogos normais, né? Durante a classificação. É isso que a gente briga. Eu fui buscar a escalação porque eu lembro do jogo e a gente acompanhou aquela campanha do Inter e tinha uma atacante e uma meio-campista que se destacavam no time do Inter. A Duda Sampaio, que era a camisa 10 do time, e a Milene Fernandes, que inclusive fez o gol do Inter aqui no Beira-Rio. Eu acho que a Duda tá no Corinthians. Tá no Corinthians. Ou estava, não sei se esse ano ainda segue, mas eu acho que tá, né? Tá. Acho que ela segue no Corinthians. Mas seleção agora. Tá na seleção também. Seleção, sim. Eu lembro que eu tava acompanhando um jogo, eu lembrei desse jogo do Inter e do Corinthians. E esse é o Inter mostrando que também consegue ter esse tipo de competitividade. A gente vê o Cruzeiro também conseguindo, o Palmeiras, aí o centro ali em São Paulo, né, que é mais forte. Agora, a minha curiosidade é como é que compete com as atletas, para trazer daqui a pouco atletas um pouco mais experientes com o mercado do centro do país. Acho que até no masculino, Grêmio e Inter enfrentam esse desafio. Mas e no feminino? Como é que faz para competir e daqui a pouco atrair aquela atleta que seria importante para cá e não deixar, entre aspas, que ela vá a um clube do centro do país, que ela venha reforçar o Inter? Como é que faz isso? A nossa maior dificuldade para convencer a atleta a vir para o Sul é justamente o nível de competição, né? A gente tem os campeonatos brasileiros, que todo mundo joga, nós temos a Copa do Brasil, mas o centro do São Paulo, né, o centro do país, ele tem um campeonato estadual muito forte, né? Um campeonato estadual longo, onde tu tem os principais times de São Paulo, onde tem premiações interessantes, né? E o nosso campeonato estadual aqui, ele ainda está muito longe de ser o ideal, né? Sim. Nós não temos tantos clubes, nós não temos uma estrutura tão boa, a gente não tem premiações tão boas. Então, a forma que a gente tem desse convencimento é um plano de carreira, né? É fazer um plano de carreira para atleta, a gente ter um contrato ali de 2 anos, onde a gente possa apresentar as coisas interessantes para elas virem para cá, para a gente poder ter essa contrapartida contra os clubes de São Paulo, né? Que realmente é uma briga, às vezes, um pouco injusta, né? É difícil o convencimento. Bastante. Mas eu acredito muito na conversa, né? A gente sabe que elas conversam entre si, né? O futebol feminino é assim, o masculino também é. Eles conversam, como é que é lá? Como é que é aquele... Acho que em toda profissão acaba sendo. É tudo. E a gente sabe que... Um amigo meu que eu fui indicar aqui para trabalhar aqui, eu tive que ligar 3 vezes para ele, porque ele não queria vir, né? Mas no final das contas, contrataram esse teu amigo. Contrataram. Tá. Aí um dia eu tava saindo pra jantar e aí eu tive que ligar de novo porque tava meio estranho, imagina. Pô, mas foi difícil de trazer, então. Não, mas foi difícil. Ele te perguntou até se o café era bom no mínimo. Perguntou de tudo. Não, e pior que veio aqui uma vez, voltou e não queria vir. Aí depois veio, definitivo. Então no futebol não é muito diferente, né? Então no momento que tu tem uma estrutura boa para uma atleta, tu tem um departamento legal, um DM legal, um departamento físico legal, então acaba sendo um atrativo, porque a atleta, às vezes ela os valores eles fazem diferença, eles têm ali a sua parcela de decisão, mas muito ela quer saber se ela vai estar dormindo bem, se ela vai estar comendo bem, se ela vai estar num lugar legal para treinamento, se o campo é bom, se o ambiente ele é interessante. E essa é a função de nós gestores, né? De a gente
proporcionar isso para o atleta, para que a gente consiga ter essa contrapartida e dizer, vem para cá que aqui a comida é boa, vem aí que aqui é legal. Mas quero aproveitar que a gente citou a final que o Inter fez com o Corinthians também, pra gente voltar nesse assunto, porque eu acho que isso é um diferencial que tem o Corinthians especificamente, que é da torcida comprar muito a ideia, né? Só que aí é uma questão, eu imagino, Renata, que seja cultural. Como é que faz pra gente ter isso aqui também? É muito difícil, o caminho tá muito distante. Eu acho assim, o Corinthians realmente é uma questão muito cultural, né? A gente sabe que se tiver um campeonato de bolinha de gude, que vai ter um cara com a camisa do Corinthians, vai ter uma multidão de louco lá, que eles chamam de louco, né? Claro, sim. Uma multidão de louco. Não somos nós que estamos dizendo, né? Eles que falam, né? Que vão estar lá torcendo, né? Então a gente sabe que tem clubes que têm um apelo muito maior, e daí não é só um apelo de quem é de São Paulo, mas ele abrange o Brasil inteiro, né? Mas isso eu acho que muito é uma questão de planejamento com marketing, planejamento com o clube, de a gente começar a botar essa ideia. Daí eu volto naquela nossa ideia de fazer essa proximidade do departamento feminino com o clube, né? De as pessoas saberem que existe o futebol feminino, que é legal torcendo futebol feminino. Muitas pessoas ainda têm um preconceito do futebol feminino, que ainda é aquela coisa meio balão para um lado e não sei o quê. Então, assim, esse convite de a gente mostrar para as pessoas para dar um voto de confiança para o futebol feminino, que ele melhorou e muito, que tá legal de ver. A gente não tá querendo, eu sempre digo, o futebol feminino ele não quer se comparar ao futebol masculino. Porque isso não vai acontecer, nunca vai acontecer essa comparação de, porque o futebol feminino é muito lento, porque não sei, a gente nunca vai conseguir igualar, porque é fisiológico, não tem como a gente conseguir comparar. Mas isso não significa que não seja bom. Claro. Ele é bom, o futebol feminino está interessante. Hoje a gente pode ver todos os jogos do Campeonato Brasileiro são televisionados. Ou em TV aberta, ou em streaming, ou seja, tu quer ver, se tu ligar a TV no horário agora, horário 19 horas, né, que também isso é legal. A CBF está colocando horários mais interessantes. Antes a gente jogava 3 horas da tarde. Quem é que vai assistir um jogo numa terça-feira ou segunda-feira, 3 horas da tarde? Quem é que vai no estádio, né? Não tem como ir no... esse é o ponto, né? Tu não vai nem no estádio nem ver na TV, porque tu vai estar trabalhando, né? Então agora já tem uns horários mais atrativos também. Até a gente teve um congresso onde foi apresentado alguns números e realmente o nível de pessoas que estão assistindo, seja em TV aberta, seja em TV fechada, seja em streaming, é um número absurdo. Ou seja, existe interesse. A gente só precisa entender por que essas pessoas ainda não estão indo no estádio, né? Por que elas estão assistindo na TV, mas por que não estão indo no estádio? Mas a gente vê esse crescimento. Então, isso muito é essa questão de aproximação do público, de convencimento, de publicidade, de mostrar, de incentivo, né? De ações publicitárias para que as pessoas comecem a assistir o futebol feminino também. Assim como lota o Beira-Rio no futebol masculino, porque vamos botar também essa gente no futebol feminino. Eu lembro que recentemente saiu uma reportagem em tamanho nacional da procura que foi por escolinhas do futebol feminino depois da última Copa do Mundo. Eu sei que a grande Copa do Mundo, que eu acho que foi um case assim, foi em 2015, mas isso até pontuava na reportagem, né? Mas a última, inclusive, foi a que trouxe uma maior atenção a isso para a modalidade. Inclusive, conhecido nosso aqui, a gente gravou esse jogador, que ele tem uma escolinha também. A gente estava gravando o Posse de Bola com ele também, o mesmo programa, tá no Spotify, com o Alex, que jogou no Grêmio, zagueiro. E ele tem uma escolinha, ele disse que quando abriu o futebol masculino, mas recebeu muita procura do feminino, que ele não tinha pensado, e ele abriu também para o futebol feminino, porque a procura também foi grande. E isso está acontecendo. Está acontecendo, a gente percebe isso também no dia a dia, que E daí é uma questão muito cultural também, né? Porque na minha época, a minha mãe nunca tinha visto futebol feminino, nunca tinha visto mulheres jogando futebol, crianças jogando. Agora não, né? Agora a gente tem uma geração de pais e mães um pouco mais jovens, em que já viram o futebol feminino, já presenciaram uma Copa do Mundo feminina, que já presenciaram uma Olimpíada feminina, né? Do futebol feminino. Então, quando a menina chega, mãe, eu quero jogar futebol, não é mais aquele susto.
né? Aquela coisa, que legal que a minha filha tá querendo fazer uma atividade esportiva e não tá querendo ver videogame, vendo TV. Vou botar. Então, isso é muito legal, né? E até quanto mais tiver, melhor para a modalidade, melhor para todo mundo, né? Melhor para a saúde das crianças também, claro. Né? Não, e eu acho que isso é em toda modalidade, né? Quando a gente tem, principalmente, brasileiros ganhando, indo bem, isso aí pode ser, que nem a gente tava falando, bolinha de gude. Se tiver um brasileiro indo bem num campeonato mundial de bolinha de gude, a criançada, não, eu quero jogar bolinha de gude. A quantidade de gente ali também escolhendo o skate agora, depois da Raíssa. Né? Isso. Então, isso é legal. E aí eu volto na questão de Copa do Mundo do Brasil, né? Então, essa é uma oportunidade muito grande da gente ter uma Copa do Mundo feminina aqui no Brasil, aqui na nossa cidade, para que a gente possa ter cada vez mais meninas, né? Porque além de tu tá sendo no Brasil, tá na minha casa. Puta, eu tô vendo ali as meninas, olha, estão jogando no Beira-Rio, olha que coisa mais linda, olha que legal, olha, mãe, eu também quero fazer isso. Eu também quero isso pra mim, vamos lá, onde é que a gente pode buscar? Vamos lá, vem pro Internacional. Tem umas categorias de base muito boa. Renata Armiliato, gerente de futebol feminino do Internacional, conosco aqui no Posse de Bola. O Posse de Bola que tem o oferecimento de Banrisul. Banriway do Banrisul é a conta gratuita que incentiva a educação para crianças e adolescentes com o controle dos pais pelo app. Acesse o app do Banrisul e confira o Banriway aqui, o Banrisul conosco no Posse de Bola. Passou rápido o tempo, passou voando, nós temos mais 7 minutos, viu, Não, Bruno Oliveira? Eita. Então eu já vou fazer as minhas 2 questões, Paulo. Só aproveitar. 2. Porque eu tenho mais 2 curiosidades. Uhum. A primeira, tá, Renata? O que te facilita ter sido atleta agora na tua função de dirigente? E a segunda que eu faço para todo dirigente que vem aqui e que é uma bandeira que eu defendo. Futsal para a categoria de base. Tu jogou futsal. Eu imagino que tu já vai imaginando o que eu vou te perguntar. Mas a importância do futsal para a formação das atletas e se isso é uma ideia tua de implementar no clube daqui para frente. Então, primeira pergunta... Vamos reformar o Gigantinho, né? Vale destacar isso, né? A primeira pergunta quanto ao que ajuda muito. Ajuda muito. Eu digo que o que me fez voltar pro futebol é ver a oportunidade de dar para essas meninas o que eu não tive quando eu fui atleta. Então, assim, eu sou de uma geração que sofreu para jogar futebol, né? Não tão sofrida quanto as pioneiras, mas que também foi muito difícil, foi sofrido, tirava dinheiro do bolso para seguir atrás de um sonho que às vezes era só querer jogar, não era nem ter uma profissão ou ganhar dinheiro. Então, assim, isso ajuda muito a entender um pouco mais o lado da atleta, quando ela tem algum problema, quando eu vejo alguma coisa que, isso aí não vai dar certo, porque eu já tive isso, eu já vi que era horrível quando acontecia. Então, isso me ajuda muito, né? Ter essa proximidade também com as atletas. Eu gosto muito de ter essa ligação com as atletas, de chegar... O que tu tá achando aí? Como é que tá? Tá tudo certo? A comida tá boa? O vestiário tá legal? Então, isso facilita um pouco, porque no momento que tu não teve isso, tu não sabe como era não ter, ou ter. E a segunda pergunta a respeito do futsal, eu sou cria do futsal, vim do futsal, ajuda. Na minha opinião, ajuda muito, porque ainda mais nós que estamos numa região que chove muito, é frio, então a gente sabe da dificuldade de uma mãe liberar uma criança para ir jogar, uma criancinha de 6 anos ali, para ir embaixo de chuva, naquele tempo, aquele nevoeiro, que às vezes a gente amanhece aqui, tá aquela coisa para ir correr atrás de uma bola, né? Mas eu acho que o futsal, ele dá uma visão muito mais rápida, um pensamento mais rápido, né? A gente sabe que, na minha opinião, o ideal era tu ter o embasamento ali do futsal, que ele te dá aquela questão de coordenação motora, de agilidade, de pensamento rápido, porque no futsal é muito mais rápido do que no campo. Mais curto, né? Espaço mais curto. Mas existe, sim, um período que tu tem que fazer a transição. Porque se tu passa do período, aí começa a ficar um pouco mais difícil essa transição de sair do futsal e ir pro campo. Porque daí tu tá acostumado com aquele tamanho pequenininho, acabou tu vê a goleira 2 vezes maior, o campo é 3 vezes maior, a força que eu tinha já não é o suficiente no campo. Então eu gosto muito dessa ideia de iniciação no futsal, por todos esses motivos, mas aí chega um momento em que sim, precisa já ter uma introdução pro campo para fazer essa transição da melhor forma possível.
Pelo menos de minha parte, uma última até anotei aqui para não esquecer. Outra questão que eu venho notando uma crescente no Campeonato Brasileiro como um todo é de atletas estrangeiras, né? Sim. Principalmente o mercado sul-americano aqui. O mercado brasileiro ainda é o mais atrativo do sul-americano, assim como é no masculino, é no feminino também. Sim. Sim, a gente tem um campeonato cada vez mais forte, né? Uma competição cada vez mais longa. A gente busca, sim, bastante Uruguai, Argentina, Paraguai, né? Atletas, Colômbia também, porque é um mercado bom, é um mercado interessante, a gente tem um atrativo interessante para essas atletas, né? Até por questões de qualidade de vida também, né? Do jeito que as coisas andam. E eu acredito que da mesma forma como a gente está exportando muito para a Europa, as nossas atletas, que acaba a Europa sendo atrativo, né, para elas, eu acredito que nós, como Brasil, a gente também está sendo atrativo para essa iniciação dessas meninas na nossa região sul-americana, né? E são atletas que têm um potencial absurdo, né? Eu gosto muito de lidar com atletas uruguaias, atletas da América ali do Sul, porque elas vêm com, assim, eu digo, elas vêm para ganhar, elas vêm para se fixarem aqui, para mostrarem que elas são competentes e tá essa crescente, assim, né? E realmente o nosso Campeonato Brasileiro, ele tá sendo esse atrativo. E eu acredito que cada vez mais, né? A gente vai ter essa possibilidade de cada vez ter mais atletas e conseguir fazer grandes negócios. Daqui a pouco a questão cultural aqui do Sul também de se aproximar muito com o Uruguai, com a Argentina, também pode ser um diferencial aí nesse sentido de conquistá-las em relação ao centro do país, por exemplo, olhando como internacional nessa com questão. Com certeza, né? A gente está mais perto da casa delas, também, né? Então isso também conta muito, né? A questão cultural, né? Nossa aqui, que existe uma questão mais próxima, né? E proximidades, né? Óbvio, né? Todo mundo a gente quer evoluir na nossa profissão, mas ficar pertinho de casa e estando bem num clube estruturado, com um time legal, também é um chamariz, né? Para elas. Renata Armiliato, gerente de futebol feminino do Inter. Olha, passou rápido o tempo, voando, Bruno. Vamos convidar mais uma vez para a gente ter uma sequência para falar mais do futebol feminino, do teu trabalho aqui no Internacional. A gente vai estar acompanhando e te desejar todo o sucesso no Internacional, que possa atingir os objetivos que tem aí dentro do clube. Obrigada, eu novamente agradeço o convite, né? Eu digo, quando a gente fala de coisa que a gente gosta e entende, passa rápido o tempo, muito né? rápido. Então eu fico à disposição quando tiver novamente a oportunidade, vou vir com o maior prazer. Agradeço o espaço, né? Quanto mais, é aquilo que eu digo, quanto mais a gente falar do futebol feminino, quanto mais a gente falar sobre o Internacional, mais acaba se tornando comum e normal para as pessoas e que isso amplie a mente dessas pessoas para que participem também dentro dos estádios, participem dentro do quadro associativo, né? E eu que agradeço vocês e muito obrigado pela oportunidade. É isso, Bruno. Posse de bola. Eu também te agradeço pelo convite aqui para vir pro Posse de Bola, viu? Vocês acham que eu não decido nada, não, cara? Tu que manda no programa, rapaz. Quem manda é Carlos Eduardo Torres, o produtor do programa. E chefe, né? E chefe. O episódio número 61 do Posse de Bola recebeu Renata Armiliato, gerente de futebol feminino do Inter. A gente volta na próxima semana aqui na Rádio Guaíba com mais um convidado no Posse de Bola ou a qualquer momento lá no Spotify. Guaíba Esporte, lá você pode acompanhar não só esse episódio, como os demais que estão disponíveis por lá. Obrigado a todos. Tchau!